E olha só, após pedido de desligamento do Carlos Prazeres, que encerrou as atividades na Orquestra Sinfônica de Campinas por motivos pessoais, a Prefeitura de Campinas definiu o Evandro Maté como novo maestro. O anúncio aconteceu agora cedo e o Felipe Gomes acompanhou e traz as informações aqui no Jornal Câmara Notícia. Seja bem-vindo e boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você que está acompanhando a programação ao vivo da TV Câmara Campinas. Olha, é isso mesmo, Gabriel. A Orquestra Sinfônica Municipal já tem um novo maestro. A Prefeitura nomeou Evandro Maté como regente titular e diretor artístico da orquestra após um processo de escolha que contou com a participação dos músicos aqui da orquestra. A expectativa agora é pelo início dos trabalhos e um novo planejamento que acompanha a orquestra agora ao longo dos anos. Nós estivemos aqui, acompanhamos tudo e conversamos aqui com os envolvidos e você confere a partir de agora. Estou muito feliz, acho que vai ser uma oportunidade, é uma das grandes orquestras do país, do ponto de vista histórico, né? Daqui a pouco ela é uma orquestra centenária, ela tem uma história de vida maravilhosa e eu acho que não tem nenhum regente no país que não gostaria de ter o privilégio de poder ser o regente titular e diretor artístico. Então, a minha expectativa é poder fazer um bom trabalho, dar continuidade a muitas coisas boas que vinham sendo feitas, propor coisas novas, sempre com o intuito de que a gente possa levar para a sociedade o melhor da cultura. Então, eu acredito que a cultura nunca deve estar dissociada de educação. Ela tem que estar sempre conectada. A educação nos dá o conhecimento, a cultura nos dá o discernimento. Então, nós temos que sempre valorizar uma cidade que tem uma orquestra sinfônica e que pode levar isso à sociedade. Então, acho que o meu papel é, junto com o prefeito, com a secretária, com a Associação dos Músicos, com a orquestra, de construir um projeto que seja cada vez mais importante aqui para a comunidade. E já tem alguma ideia dos primeiros projetos que serão implementados aqui em Campinas agora nessa nova fase? A princípio agora, eu estou há poucos dias aqui, né? A intenção é a gente fechar a programação desse ano, né? A gente está discutindo, tem muita coisa em aberto ainda. A minha estreia vai ser em julho, no aniversário da cidade, aqui com a orquestra. E estamos mapeando todas as questões aquelas coisas de planejamento, né? Pontos negativos, ponto positivo e o que a gente pode pensar por os próximos 2 anos, aí, além desse, no sentido de construção de um projeto para que ela possa cada vez mais ampliar a sua atividade, ter uma estrutura boa. A gente precisa também trabalhar a questão da nomeação dos músicos que foram aprovados, que é extremamente importante, para que ela tenha uma unidade, ela tenha um grupo que possa trabalhar de uma forma conjunta, né? Tem bastante coisa aí que eu já senti que a gente pode desenvolver. Eu acho que a participação também da sociedade. A gente tem aí, por exemplo, Castro Mendes, que foi um empresário da cidade muito conhecido, que era um mecenas e que é conhecido até hoje por ter sido. Então nós temos que trazer isso para dentro também. Nós temos que trazer iniciativa privada, a gente não pode só ficar na dependência do poder público, a gente precisa construir uma parceria, eu chamo de um tripé, que é o poder público, a sociedade civil e também a área da educação, né? Parcerias, nós temos aqui uma universidade incrível que é a Unicamp e precisa conectar isso. Esse tripé, essas 3 linhas, eles precisam estar conectados. Então a ideia é seguir mais ou menos nessa linha. A gente tem muitas vezes eventos, ingressos limitados, tem 10, 15 mil pessoas que acessam. Isso é um problema, mas é um problema bom. Quer dizer que a cidade está consumindo uma música clássica, consumindo um concerto de orquestra, e para a cidade de Campinas é fantástico. A Orquestra Sinfônica de Campinas é uma referência no país, e a chegada do novo maestro, o maestro Evandro Maté, sem dúvida é uma página nova que se abre e tenho certeza que de muito sucesso. Eu acho que a primeira orquestra é uma das melhores do Brasil, mas ela é um patrimônio da cidade, né? E a cidade abraça essa orquestra de uma forma muito forte. Então, essa transição, né, foi muito sofrida para a cidade, porque todo mundo estava muito conectado com a orquestra e todo mundo fica preocupado quais seriam os rumos. Então, eu acho que hoje, quando a gente apresenta essa decisão, advinda dos próprios músicos que nos apresentam essa lista tríplice, entre elas a escolha do maestro Evandro Maté, tem diversas razões. Eu acho que, primeiro, a conexão dele com uma formação que vem de orquestra pública, que tem uma particularidade, mas principalmente ter um líder novo, com uma nova característica, mas que tem esse olhar da gestão também, tem
essa formação, né? Ele foi músico por mais de 25 anos de uma orquestra pública e eu acho que ele vai conectar com Campinas e com a nossa população fortemente. E é isso que a gente espera, é que a população continue abraçando a orquestra e abrace o nosso novo maestro. Evandro Maté assume então a missão de conduzir uma das orquestras mais tradicionais do país, em um momento de transição após a saída do maestro Carlos Prazeres. Até a posse e o início oficial das atividades, os concertos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas continuam acontecendo com maestros convidados. Volto com você aí do estúdio. Muito obrigado, Felipe Gomes, pelas informações e, claro, quero agradecer aqui a disponibilidade do tempo com a nossa equipe, que conversou com o nosso repórter Felipe, do prefeito de Campinas, Dário Saad, da secretária municipal de Cultura, Alexandra Caprioli, e o novo maestro de Campinas, Evandro Maté, já se preparando aí para o aniversário da cidade, para um segundo semestre de muitas apresentações aqui em Campinas. Bom, meio-dia mais 13 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, mas agora com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 28ª reunião ordinária, os vereadores se reuniram por quase 3 horas para discutir e votar os 16 projetos que estavam na pauta. O André Aranha acompanhou tudo e chega agora no jornal com as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Bom, é isso mesmo. Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Pois é, havia 16 projetos na pauta, todos foram aprovados. Portanto, 2 de autoria do Executivo. Conversamos, inclusive, com o Paulo Haddad, que é o líder de governo na Câmara. A princípio, ele falou a respeito do item 10, porque falava sobre a segunda discussão e votação no projeto de lei complementar que institui a gratificação de proteção e defesa civil. Conversei com ele no intervalo regimental e ele falou sobre isso. Acompanhe. É para valorizar os nossos agentes da defesa civil, aquele servidor público que se dedica à defesa civil, para atender a população, mitigar danos ou algo que possa ser mais contundente para a nossa população. Hoje nós temos aí grandes mudanças climáticas, um volume muito grande de chuva que cai em curto espaço de tempo, levando a inundações, desmoronamentos, enfim. Esse agente da Defesa Civil, ele será valorizado com 35% nos seus vencimentos, aqueles funcionário público, aquele servidor público que se dedica exclusivamente a essa ação da Defesa Civil. Então é a valorização por parte do Executivo, do nosso profissional, que muito faz, muitas vezes evitando grandes catástrofes e danos e vidas que podem ser ceifadas, estando sempre à disposição da população. E é importante a gente dizer que quando nós temos aí alguma uma chuva muito intensa ou algo que possa ser catastrófico, eles vão à frente, eles estão na linha de frente. Muitas pessoas se afastam, eles são os primeiros a ajudar a combater e dar apoio à população. Bom, está aí o Paulo Haddad falando com a gente. Também ele conversou conosco no intervalo regimental sobre o item 14, primeira discussão e votação, projeto de lei complementar também, Gabriel, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar que disciplina a exigência do estudo de impacto de vizinhança. Toda obra que vai ser executada na cidade de Campinas, seja obras novas, reformas ou ampliações, você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. E nós já temos uma lei complementar, a 560 de 2025, e essa lei que votaremos hoje, a legalidade, ela vai dar uma maior segurança jurídica, ela faz algumas alterações nessas 3 modalidades, e isso se faz necessário para que as pessoas que vão realizar ou empreenderão na cidade de Campinas e aqueles que querem regularizar os seus imóveis, ampliar novas edificações, também tenham respaldado dentro da lei aquilo que pode ou não pode ser feito. Bom, lembrando que quem quiser acompanhar na íntegra a 28ª reunião ordinária, basta acessar o YouTube da TV Câmara Campinas.
Também confirmando que na próxima segunda-feira tem a reunião ordinária de número 29 e eu volto com você, Gabriel. Tá certo, muito obrigado, André Aranha, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Wagner Romão, realizou um debate para abordar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. O encontro teve como objetivo ampliar a transparência das propostas que estão em discussão. A regionalização no Plano Estadual de Resíduos Sólidos foi pauta da 8ª reunião da Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Wagner Romão. Entre os temas em destaque está o Integra Resíduos, que pretende oferecer soluções regionalizadas para o tratamento dos resíduos gerados nos municípios paulistas. O programa Integra Resíduos tem cerca aí de 2 anos, ele é um programa do governo do estado de São Paulo, ele traz aí uma mudança de chave na gestão de resíduos sólidos, ele procura desincentivar o modelo isolado dos municípios e incentivar rearranjos metropolitanos, de consórcio, de aglomerações, parcerias públicos-privadas, justamente para equacionar um tema que é muito custoso também do ponto de vista econômico. Então, temos aí uma integração, um fomento à integração a larga escala. Redução dos custos locais, aumento da eficiência operacional, ampliação da coleta seletiva, inclusão das cooperativas e catadores, atração de investimentos privados, avanço na agenda climática, principalmente na redução da emissão de metano, né? Além disso, mais do que nunca, uma governança metropolitana. Casos da Unicamp, né? A Unicamp já está na sua quinta semana lixo zero, né? Todo aluno na calorada ganha uma caneca de presente para a gente eliminar o plástico de uso único. E, esse ano, pela primeira vez, a gente começou a Semana da Limpeza Digital, que é um programa internacional da ONU. Agora, em março, na Unicamp, todos os anos, a partir de 2026, a gente tem a Semana de Limpeza Digital, porque essa história do capital decidir que tem uma nuvem, a nuvem não existe, né? Ela é muito física, ela consome muita água, muita energia. Então, é bom a gente parar, porque a Unicamp já está chegando no limite das pessoas deixarem coisas guardadas nessa nuvem que, na realidade, é física. E custa muito caro. Então, a gente está começando agora a pensar isso. De fato, a gente já implementou, foi um sucesso esse ano, e já estamos caminhando para, na Semana Lixo Zero da Unicamp, que sempre acontece em setembro, porque ela abraça a Semana da Árvore, com a semana de um dia sem carro, junto com a Semana Lixo Zero, que é a semana, inclusive, da limpeza mundial, dia de limpeza mundial, de também já trazer de novo uma segunda versão disso. A proposta da instalação de incineradores também entrou em debate. Para o presidente da comissão, vereador Wagner Romão, a proposta não parece ser a melhor solução e precisa de mais transparência. A gente tem que considerar que todo resíduo produzido no processo de utilização de matéria-prima, produção, reutilização, depois a reciclagem, ela é um processo que envolve riqueza, né? Tudo isso é matéria-prima que é produzida e que é transformada. E incineração não é a melhor solução, né? Pode ser uma boa solução para países que utilizam os incineradores para produzir energia, né? Países europeus, países frios, ou países como o Japão, por exemplo, que mantém a questão da incineração, porque é um país muito pequeno e que não tem outras fontes de energia limpa, como nós temos as hidrelétricas, como nós temos a energia solar, a energia eólica. Então, o Brasil não precisa de incineração. Isso seria uma solução para as grandes empresas produtoras desse tipo de tecnologia. Então, a gente quer fazer uma visita técnica, fazer uma observação lá, para a gente entender também o que está acontecendo lá, que tipo de resíduo está indo para Paulínia e que tipo de resíduo poderia ficar em Campinas e produzir, né, ser reciclado, produzir outro tipo de utilização desse resíduo, seja na compostagem, seja eventualmente materiais de construção, né, que podem ser reaproveitados, como asfalto, como, por exemplo, pavimentação. Enfim, a comissão vai fazer essa visita
e a gente espera que possa ser em breve, né? Nosso gabinete vai entrar em contato lá para a gente fazer essa visita técnica. Jovens aprendizes do CIEE participaram de uma ação formativa de educação política aqui na Câmara de Campinas. Durante a atividade, eles conheceram de perto o funcionamento do Legislativo e discutiram a importância da participação cidadã. Entender como funciona o poder público e qual o papel do cidadão na política. Esse foi o objetivo da ação formativa de educação política voltada para jovens aprendizes do CIEE, realizada no plenário da Câmara Municipal de Campinas. Essa parceria com o CIEE é uma parceria já de longa data, né? Eles nos procuraram alguns anos atrás com o objetivo de enriquecer o processo de formação dos programas de inserção profissional que eles desenvolvem aqui na cidade, né? A princípio a gente fazia palestras sobre orientação profissional, sobre questões de cidadania, e aí nos últimos anos a gente trouxe uma proposta um pouco mais dinâmica, digamos, né? Alguns jogos, algumas atividades para despertar um pouco da consciência política desses jovens que estão numa idade muito interessante, né? 17, 18, 19, até 20 anos mais ou menos, e em inserção no mercado de trabalho. E a gente sabe que é uma fase muito desafiadora da vida. E compreender um pouco dos direitos e deveres, dos desafios da cidadania, de como funciona o nosso sistema político, se mostrou um tema bastante apropriado para debater, para ajudar eles a entenderem melhor como é que o mundo que eles estão inseridos funciona. Durante a programação, os participantes tiveram contato com os poderes legislativo, executivo e judiciário, além de discutirem temas ligados à cidadania, à participação popular e à democracia. Esse programa com o CIEE, né, que é desenvolvido com a Elecamp, dá oportunidade a eles de pensar algo que não está no dia a dia. A gente sabe que as escolas têm também como dever o estudo da cidadania, promover a cidadania de forma transversal. Mas aqui eles acabam vendo isso assim na essência, entendendo o funcionamento do poder legislativo local. Eles são levados a refletir também o poder legislativo estadual, federal, as leis federais, obrigações, divisão dos poderes, né? Então isso reforça, né, aquele ensino que as escolas já fazem normalmente, mas que é muito en passant. E os jogos, as brincadeiras, a dinâmica proposta pela Elecamp faz eles refletirem. E no final aqui eles saem com um aprendizado mais consolidado, certamente mais preparados, não só para serem cidadãos, como seguir a sua carreira com uma consciência diferenciada, sabendo mais a importância de respeitar as leis, né? Lutar pelos seus direitos e cumprir seus deveres. Eu acho que isso é fundamental, eles vão levar isso para sempre. Durante a iniciativa, os jovens aprendizes do CIEE conheceram um pouco mais sobre o funcionamento do Legislativo e a importância da participação cidadã. Eu achei muito interessante, porque é algo assim que a gente não vê assim no âmbito escolar, no âmbito até um pouco da faculdade, assim, é algo que a gente vê mais sobre a história, assim, mais também sobre quem é responsável pelo quê. A gente vê um pouco sobre a história também, sobre a história de Campinas, que eu acho muito interessante. A questão daqueles folhetinhos, não tem, que ele passou, daquelas coisas, achei bem interessante. Eu achei super interessante, eu acho legal o CIEE patrocinar não, né, em conjunto com a gente para aprender e ter mais reconhecimento sobre quem é responsável, quem, né, faz tudo na política. A proposta da ação também busca incentivar o pensamento crítico e ampliar o interesse dos jovens por temas ligados à sociedade e à participação política. A gente pensa um pouco em ampliar o campo dos direitos, né, de fortalecer uma consciência crítica para os adolescentes e jovens, né? Eles estão em processo de formação, a gente entende eles como pessoas em desenvolvimento, eles estão com a gente dentro do mundo do trabalho, mas a gente entende que também é o nosso papel formar eles enquanto cidadão. E esse é um tema super importante na construção da cidadania, na construção das políticas públicas, entender qual que é o papel deles dentro da sociedade. Então, para a gente essa parceria é extremamente importante. Como são jovens, né? Hoje a gente trabalha principalmente a gente tem a versão bate-papo, a gente pede muito a participação deles, vê o ponto de vista deles e a gente começa a amarrar esse ponto de vista com alguns conceitos do que é a política, o que é uma política cotidiana ou institucional, por exemplo, né? Os níveis municipal, nível federal, nível estadual, e a gente usa os jogos para eles começarem a fazer a diferenciação dos conceitos e a aplicação em questões que são reais.
Então ali, por exemplo, nos jogos que eles estão vendo agora, tem questões de, assim, quem é o responsável pelo Código de Trânsito Brasileiro ou pela iluminação pública, e eles têm que começar a perceber quem são os atores, de fato, que podem responder por essas questões que atingem eles todos os dias. Ao final do encontro, os jovens saíram com uma nova perspectiva sobre política e participação social. Um aprendizado que começa no conhecimento e pode se transformar em cidadania ativa. Foi muito bom a parceria que a CIE fez com a Câmara Municipal de Campinas, que proporcionou para a gente ensinamento sobre o que cada função faz, sobre estadual, municipal e federal, proporciona para nós cidadãos, que é muito importante, né, para o nosso dia a dia, e que conscientizou, né, a nós que somos jovens, o que cada pessoa ali no órgão regulamentar faz, e foi muito interessante mesmo. A Comissão de Finanças e Orçamento realizou a 4ª reunião de 2026 e analisou projetos que impactam diferentes áreas da cidade. Entre os temas discutidos estão incentivo ao futebol feminino e gratuidade no transporte para candidatos do Enem. A 4ª reunião ordinária de 2026 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento foi presidida interinamente pelo vereador Nick Schneider. Também participaram os parlamentares Fernanda Souto e Luiz Iabico. E ao todo foram analisados os pareceres de 4 projetos de lei. Então, sob esse ponto de vista, sob essa ótica, nós deliberamos alguns projetos de desafetação de área pública, um projeto que incentiva o futebol feminino, que cria diretriz para o futebol feminino, um outro projeto que trata da isenção de passagem de ônibus para alunos que vão prestar o Enem, e além de outros projetos importantes na casa. Entre os itens em discussão está o projeto de lei 172 de 2023, de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que estabelece diretrizes para a implantação de política pública municipal de incentivo ao futebol feminino em Campinas. O texto foi aprovado, já a emenda apresentada pelo vereador Nelson Osseri foi rejeitada. Aqui a emenda que eu dei parecer favorável era justamente propondo que no artigo 2º desse projeto, em que fala as diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino obedecerão os seguintes princípios: esforço de inclusão social, busca de construção coletiva de resultados, respeito à diversidade, combate à dependência química e ociosidade marginalizante e estímulo à autonomia da pessoa humana. A emenda seria para suprimir, a emenda do vereador Nelson Osseri, seria para suprimir esse parágrafo 3º aqui, o respeito à diversidade. E eu entendo que isso geraria mecanismos de discriminação, considerando que as mulheres são diversas, têm suas particularidades, têm as suas complexidades, enfim, tanto humanas, econômicas, sociais. E eu acho que qualquer mecanismo que venha para discriminar ou dificultar essa participação e essa inclusão, nós temos a obrigação de evitar, né? Então, por isso que eu dei parecer contrário a essa emenda. Outro tema analisado foi o PLC número 15 de 2022, de autoria do vereador Rubens Gás. O texto prevê gratuidade no transporte coletivo municipal para candidatos inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias de aplicação das provas. A proposta recebeu pedido de vistas do presidente interino da comissão. Foi de minha autoria o pedido de vistas, porque, como eu disse, aqui nós não tratamos do mérito da matéria simplesmente. É evidente que é muito meritório, é importante, seria importante se puder, a prefeitura custear essa passagem para os alunos para prestar as provas do Enem no dia das provas. No entanto, é algo que precisa ser previsto financeiramente, né? Precisa ter um impacto financeiro, porque a empresa recebe, independente da gratuidade ou não que seja dada para o usuário, a empresa vai querer receber da prefeitura. Então a gente precisa ver o impacto financeiro disso, se a prefeitura no seu corpo orçamentário tem como arcar com esse custo, para daí seguir o projeto. Então o pedido de vistas é exatamente nesse sentido, para nós termos o conhecimento técnico se é possível a implantação desse projeto. A Câmara Municipal de Campinas realizou uma sessão solene marcada pelo reconhecimento a uma trajetória centenária de fé, trabalho voluntário e ações sociais. A medalha Arautos da Paz foi entregue à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em homenagem
aos 100 anos de pregação aqui no Brasil. A Câmara Municipal de Campinas realizou a 19ª reunião solene para a entrega da medalha Arautos da Paz. A homenagem foi dedicada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pelos 100 anos de pregação e atuação no Brasil. A solenidade foi proposta pelo vereador Luiz Iabico. Nossa jornada começa pelo Templo de Campinas. Anunciado em 1997 e aberto em 2002, ele se tornou mais do que uma construção religiosa. É um símbolo de serenidade, fé e esperança na entrada do distrito de Souzas. Ao cair da noite, sua iluminação imponente e seus jardins impecáveis oferecem um convite visual à paz que o mundo tanto busca. Durante a cerimônia foram destacados os trabalhos sociais e voluntários desenvolvidos pela Igreja ao longo das últimas décadas, com ações de apoio humanitário realizadas em diferentes regiões do país. Se, por um lado, o poder público se esforça para garantir os serviços essenciais, são essas mãos bondosas e cristãs que injetam na sociedade o amor necessário para suportarmos as adversidades. Afinal, para além dos cidadãos, somos todos verdadeiramente irmãos. Por essas razões, por esses exemplos, caros irmãos e irmãs, é que hoje está sendo outorgado essa comenda Arautos da Paz à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Representantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias destacaram o significado da homenagem e relembraram o legado construído ao longo de um século de atuação no Brasil. Essa medalha Arautos da Paz, ela carrega um significado muito especial. Ela reconhece pessoas e instituições que se destacam no serviço ao próximo, na defesa da vida, na promoção da paz. E nós sabemos que essa honraria não se trata apenas de uma distinção formal, trata-se de um chamado renovado para que nós continuemos a promover a paz. Paz nas famílias, nas comunidades, paz entre as diferentes religiões, culturas, nas instituições, paz no coração humano. Estava pensando sobre essa palavra arautos, arautos da paz. Arautos significa um mensageiro, aquele que anuncia alguma coisa. E aqui nessa cidade de Campinas, que é um polo industrial, tecnológico, cultural tão importante no nosso país, nós tivemos vários arautos, porque a paz ela pode ser proclamada de várias maneiras. Somos privilegiados aqui. Estamos sendo realmente felizes numa cidade que proporciona a oportunidade de serviço. E isso temos, então, também o privilégio de deixarmos a nós mesmos, os nossos tempos, e proporcionarmos, através de nossos talentos, oportunidades únicas para algumas pessoas menos abastadas. É uma alegria estar aqui. Sinto